Agora vamos falar de esporte e o nosso convidado de hoje é o jornalista Luiz Berger. Luana, a rodada desse final de semana do Brasileirão, a penúltima, tem jogos para todos os gostos. Tem jogos de disputa de quem está tentando fugir do rebaixamento, a temida segunda divisão em 2016. Tem jogo sem importância alguma, como Atlético Paranaense e Flamengo, que não brigam por mais nada no Brasileirão. Tem também a briga pelo G4 ainda, o Internacional saindo para jogar com o Fluminense e ainda sonhando com essa possibilidade que existe, mas em se tratando de Internacional, nunca se sabe o que teremos na rodada seguinte. E temos ainda o jogaço do final de semana na Arena, Grêmio e Galo. O Grêmio vencendo, tem o Joinville na última rodada e pode ser o vice-campeão. Além de conquistar e confirmar essa vaga na Libertadores, ele também terá o acréscimo de 4 para 6 milhões de reais, que é o prêmio para o vice-campeão. Em caso de empate, o último jogo do Grêmio é o Joinville, como eu disse, e o Atlético terá pela frente a Chapecoense. Em resumo, dizer ainda que chegando na etapa final do Brasileirão, eu ainda tenho saudades de Brasileirões com decisão, com uma partida final, mesmo reconhecendo que há uma grande justiça com esse formato de competição por pontos corridos, mas reconheço a minha saudade é por decisões, um domingo em que se conhecia o campeão numa partida final. Sábado, previsão de chuva, mínima 19, máxima 26 graus. Domingo de sol, mínima 16, máxima 26 graus. Segunda-feira, também de sol, mínima 14, máxima 27 graus. O ministro Teori Zavascki autorizou a abertura de inquérito para investigar Delcídio do Amaral. Delcídio é líder do governo no Senado e foi preso nesta semana por obstruir a investigação da Operação Lava Jato. O senador amanheceu na Polícia Federal em Brasília e teve logo cedo uma conversa com um advogado, que saiu do complexo sem dar entrevista. À tarde, Delcídio do Amaral prestou o primeiro depoimento dele aos investigadores. Na mesma hora, o pivô da prisão também estava sob cuidados da Polícia Federal, mas em Curitiba, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, trocou o presídio onde estava por uma cela na superintendência por motivo de segurança. Foi a partir de uma conversa grampeada pelo filho de Cerveró, Bernardo Cerveró, que Delcídio e o chefe de gabinete dele foram presos, acusados de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O senador ofereceu mesada de R$50 mil e rota de fuga a Cerveró em troca do silêncio dele sobre a participação de Delcídio no esquema de corrupção na estatal. No Rio de Janeiro, o banqueiro André Esteves, que arcaria com essas despesas, também permanece preso. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade e determinou a transferência dele para o presídio Ari Franco. Já o advogado Edson Ribeiro, que estava nos Estados Unidos quando o mandado foi expedido, está na lista da Interpol e pode ser preso a qualquer momento. Aqui no Congresso, uma das principais discussões foi sobre o futuro do senador Delcídio do Amaral. Preso, ele entra em licença automaticamente, mas segue recebendo salário. Já o processo por quebra de decoro, que pode levar à cassação do mandato dele, depende de uma provocação. E a oposição está disposta a fazer o pedido no Conselho de Ética já no começo da semana que vem. Se até o início da semana que vem a mesa não tiver, assim como faz em relação ao Supremo Tribunal Federal, comunicado que existe um senador preso ao Conselho de Ética, os partidos de oposição tomarão essa iniciativa. A Justiça fará um encaminhamento adequado para um problema tão grave como esse, que envolveu e que envolve o senador Delcídio do Amaral, nosso colega aqui na casa. Outra preocupação é com a votação do orçamento do ano que vem. Sem orçamento, evidentemente, que os ajustes do governo ficam comprometidos. O Serviço Social do Núcleo de Hemocentro Banco de Sangue do Hospital de Caridade de Ijuí, em parceria com os consulados do Grêmio e Internacional,
Internacional movimentou as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul no 4º Grenal Solidário, com o intuito de promover a solidariedade e conscientização da doação de sangue. Entre os períodos dos dias 18 e 25 de novembro, 270 pessoas entraram no clima da campanha. Conforme explica a assistente social Paula Kunzel, foram 62 doadores a mais para o Grêmio. Então, os torcedores do Grêmio vieram em maior número, um total de 166 doadores, e do Internacional 104 doadores. Lembrando também assim que eu acho que os maiores vencedores são os pacientes que vão receber esse sangue. Foi um Grenal muito legal, foi positivo aqui para nós do Banco de Sangue. Esse é o principal objetivo. Nós tivemos muitas pessoas que vieram motivados pela campanha a fazer a sua primeira doação, e a gente tenta fazer com que essas pessoas voltem. E já fica o convite aí para todos participarem do próximo Grenal no ano que vem. Lembrando também que os homens podem fazer as doações a cada 2 meses, e as mulheres podem fazer as doações a cada 3 meses. Então, que venham até o Banco de Sangue nos ajudar durante o ano também. Outro ponto que merece destaque é o aumento no número de doadores que vieram pela primeira vez e também daqueles que há algum tempo não vinham doar. Além do sorteio de 120 camisetas personalizadas da campanha, teve o sorteio das 2 camisetas oficiais. As sortudas foram a colorada Kelly Bernardi, que recebeu do representante do consulado de Ijuí, Ruby Schneider. Doar sangue, então, é um ato solidário, que quem doa sangue doa a vida, ajuda as pessoas, e o gratificante ainda é ganhar a camiseta do time do coração. E a gremista Silvia Gisele de Moraes da Silva, que recebeu do cônsul de Ijuí, Rafael Johan. Muito, muito, muito emocionante mesmo. Eu vim motivada pelo meu pai, ele que me convidou desde a primeira vez, e cada vez que eu venho, para mim, é muito maravilhoso. Bom seria se eu soubesse assim, você ajudou tal pessoa. Para mim ia ser muito bom ver aquela pessoa que recebeu o meu sangue. Mas, como não pode, já fico satisfeita assim mesmo. Cada vez que é para mim vir, eu venho cumprir o meu papel de cidadã. O Banco de Sangue do HCI já contatou com todos os 120 ganhadores das camisetas personalizadas da campanha, que vão ser retiradas a partir da próxima segunda-feira. A situação das rodovias da região foi debate na Câmara de Vereadores de Ijuí hoje pela manhã. Por iniciativa do deputado estadual Júnior Piaia, do PCdoB, houve uma audiência pública no município. Aconteceu na manhã desta sexta-feira uma audiência pública que teve como presidente o deputado Eduardo Loureiro. O assunto debatido no encontro foi a situação das rodovias estaduais da região noroeste, que tem causado transtorno aos motoristas que trafegam por estas vias. Bom, primeiro registrar que a Comissão de Assuntos Municipais, que é presidida por mim na Assembleia Legislativa, ela tem se dedicado muito a esse tema por conta da sua importância para o desenvolvimento das diferentes regiões do Estado. E nós, como parlamentares, representantes desta região, eu, que sou aqui de Santo Ângelo, fui prefeito lá da minha cidade, o deputado Júnior Piaia, o próprio deputado Burma, que hoje é secretário, e outros deputados que têm vínculos aqui com esta região, nós temos cumprido esse papel de levar até o governo do Estado esse debate, esta reivindicação, porque é o que nos cabe. Nós não temos a responsabilidade, a condição de determinar que o investimento possa acontecer, mas pela importância deste tema, nós estamos pautando com prioridade e resolvemos então fazer esta audiência pública aqui para permitir esse diálogo entre as lideranças da região e as autoridades que representam o governo do Estado. E claro que o grande objetivo é encontrarmos soluções, caminhos para resolver o problema das nossas RS que estão, muitas delas, numa condição extremamente precária. A pior delas é esse trecho da 342 entre Catuípe e Ijuí. Eu passo por ali toda semana, até porque vou a Porto Alegre, moro na zona norte lá de Santo Ângelo, então venho por Catuípe. Nesta semana fiz até fotos ali, encontrei um sofá dentro de um buraco, publiquei até na minha página no Facebook, encaminhei isso ao secretário Pedro Westphal, que tem sido, aliás, um grande parceiro aqui da região. Então, este diálogo ele
propiciou exatamente este conhecimento mais detalhado, tanto de parte do governo do estado, que puderam ouvir os relatos aqui das lideranças sobre as dificuldades que nós encontramos aqui na região ao transitar por essas rodovias, como também permitiu um conhecimento por parte das lideranças e da região sobre as condições do DAER. Não é? Nós tivemos um relato aqui do representante do DAER falando da precariedade, das condições difíceis, não é? Em termos de infraestrutura, de pessoal que o DAER enfrenta. Né? Ele não tem, claramente não tem as condições adequadas para poder dar uma resposta mais imediata no que se refere a tapa-buraco e também aos investimentos de restauro. Não é? Então, agora o encaminhamento que nós decidimos aqui é formarmos uma comissão representativa da região, com prefeitos, vereadores e os deputados que têm vínculos aqui com a região, para fazermos uma reunião lá em Porto Alegre, diretamente com o secretário dos transportes, que está, por sua vez, empenhado em resolver o problema, mas o que nós queremos evidentemente, que buscar uma agilização nesse processo. Não é? Então, mostrar que a região realmente tem esse tema como prioridade e buscar esta agilidade maior. Então, o encaminhamento é esse, não é? Formar uma comissão, essa mobilização tem que ser permanente e o próximo passo é levarmos esse tema a Porto Alegre junto à Secretaria Estadual de Transportes e Mobilidade Urbana. O deputado salienta que, mesmo com a situação atual da crise que o governo enfrenta, há verba para solucionar o problema das rodovias estaduais. É claro que ninguém desconhece as limitações extremas, não é, financeiras que o Estado hoje está enfrentando. Agora, para esta finalidade de restauração de estradas, conservação, existem muitos projetos em andamento que contam com recursos oriundos de empréstimos internacionais, que foram feitos inclusive no ano passado. Este trecho aqui da 342, entre Ijuí e Catuípe, tem uma licitação que foi feita no ano passado e que conta com recursos do Banco Mundial. Então, é claro que não há dinheiro para resolver todos os problemas de uma vez só. Agora, nós temos que priorizá-los. Aqui a 342, pelo menos esse trecho, é reconhecido como um dos piores do Estado. Teve até uma matéria em nível nacional que foi veiculada no Jornal Nacional dias atrás. Então, quer dizer, evidentemente que em situações extremamente críticas como esta, precisam ser priorizadas e os recursos mesmo escassos precisam atender situações como esta. Então, é desta forma que nós entendemos que a situação deve ser enfrentada, quer dizer, alocar recursos, priorizar esses recursos do Banco Mundial para situações extremas como esta. Então, é por aí, já tem licitação, já tem uma empresa vencedora, foi dito aqui nesta reunião de que o projeto teve que ser alterado, ele está em fase final, não é, de adequação, então agora, como a licitação está pronta, é autorizar a obra para que ela comece imediatamente. Não há dinheiro para resolver todos os problemas, mas pelo menos os trechos mais críticos tem que haver recurso. O Jornal das 6 fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Nos encontramos na semana que vem.